Veja bem, existe um fenômeno que a maioria das pessoas nunca percebe conscientemente, mas que determina de forma absoluta o tipo de relação que elas conseguem estabelecer com o mundo ao seu redor. Esse fenômeno não tem a ver com timidez, não tem a ver com orgulho, não tem a ver com arrogância. Tem a ver com algo muito mais profundo e estrutural na psique humana. Tem a ver com o grau de elaboração psíquica que uma pessoa atingiu, com o tanto de inconsciente que ela conseguiu tornar consciente, com o quanto ela mergulhou nas próprias sombras e sobreviveu para contar a história. E quando esse processo acontece de verdade, quando alguém atravessa as camadas mais densas da própria mente e emerge do outro lado, algo irreversível acontece. Essa pessoa simplesmente não cabe mais nos mesmos espaços. Não consegue mais participar das mesmas conversas. Não suporta mais as mesmas dinâmicas. E o mundo, que antes parecia acolhedor, transforma-se numa espécie de exílio invisível. E se você tem sentido exatamente isso, se tem percebido que quanto mais você se conhece, quanto mais você enxerga os mecanismos ocultos que movem as pessoas, mais solitário você se torna. O que vou te dizer agora pode trazer um alívio profundo. Porque o que você está vivendo não é um defeito, não é uma falha sua, não é sinal de que você está fazendo algo errado. É, na verdade, uma consequência natural e inevitável de um processo psíquico muito específico. É o preço que se paga por ter olhado para dentro com honestidade brutal, por ter enfrentado o próprio inconsciente sem anestesia, por ter desmantelado as próprias defesas e ter visto a engrenagem funcionando. E uma vez que você vê, não consegue mais não ver. Uma vez que você acorda para certas verdades sobre si mesmo e sobre os outros, não existe volta. E isso, inevitavelmente, cria uma distância que não é escolhida, mas que se impõe como realidade concreta da sua existência. Freud dizia algo fundamental sobre isso. Ele dizia que a maioria das pessoas vive numa espécie de sono psíquico, movida por forças que desconhece completamente. O inconsciente comanda, o ego obedece, mas a pessoa acredita que está no controle. Acredita que suas escolhas são livres, que seus desejos são seus, que suas reações fazem sentido. Mas a verdade é que a grande maioria dos seres humanos está aprisionada em repetições compulsivas, reproduzindo padrões que foram inscritos na infância, reagindo a fantasmas do passado como se fossem realidades do presente, projetando nos outros aquilo que não suportam em si mesmos. E fazem isso sem saber, sem a menor consciência, e é justamente essa inconsciência coletiva que mantém a ilusão de normalidade funcionando. Enquanto todos estão dormindo juntos, ninguém percebe que está dormindo. O problema começa quando alguém acorda. Conheci um homem certa vez, um homem que tinha passado anos em análise, um homem que tinha descido fundo nos próprios abismos, que tinha enfrentado a própria culpa neurótica, que tinha desmontado a tirania do próprio superego. E ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse que depois de todo aquele processo, depois de ter finalmente compreendido os mecanismos que o moviam, ele simplesmente não conseguia mais estar presente nas reuniões de família, não conseguia mais participar das conversas superficiais no trabalho, não conseguia mais fingir interesse por assuntos que, para ele, tinham se tornado completamente vazios. E o pior, ele disse, não era a solidão em si. O pior era que ninguém entendia. As pessoas achavam que ele tinha se tornado arrogante, distante, frio. Achavam que ele se considerava superior. Mas a verdade era exatamente o oposto. Ele não se sentia superior. Ele se sentia exilado, porque tinha atravessado uma porta que os outros ainda não tinham atravessado, e não existia linguagem comum para comunicar o que ele via do outro lado. Pense nisso por um momento. Pense no que significa realmente olhar para o próprio inconsciente, para os próprios mecanismos de defesa, para as próprias resistências. Significa ver a mentira em ação. Significa perceber quando você está racionalizando algo inaceitável, quando está projetando no outro aquilo que rejeita em si, quando está repetindo pela milésima vez um padrão destrutivo simplesmente porque seu psiquismo insiste em tentar resolver traumas antigos através de situações presentes. Significa ver tudo isso acontecendo dentro de você, em tempo real, e ter a coragem de não desviar o olhar. E quando você desenvolve essa capacidade,
Quando você consegue ver essas engrenagens funcionando na própria mente, algo inevitável acontece. Você começa a ver as mesmas engrenagens funcionando nos outros, e não de forma arrogante, não de forma superior, mas de forma cristalina, inegável, e é aí que a solidão se instala de vez. Porque veja bem, quando você percebe que a pessoa na sua frente está projetando a própria raiva reprimida em você, quando você vê que aquela crítica feroz que ela dirige a você, na verdade é um ataque ao aspecto dela mesma que ela não suporta reconhecer, quando você entende que aquela necessidade compulsiva de controlar os outros vem de um terror inconsciente de perder o controle sobre si mesma, quando você enxerga tudo isso com clareza, você simplesmente não consegue mais reagir da mesma forma. Você não consegue mais entrar no jogo. Você não consegue mais participar daquela dança neurótica que todos ao seu redor estão dançando sem perceber. E então, as pessoas sentem. Elas sentem que você não está mais jogando o jogo. E isso as perturba profundamente. Porque sua simples presença se torna um espelho que reflete de volta para elas aquilo que elas estão desesperadas para não ver. E agora deixa eu te perguntar uma coisa muito direta, muito pessoal. Você já sentiu que quanto mais você evoluiu psicologicamente, quanto mais você se conheceu de verdade, mais difícil ficou encontrar pessoas com quem você realmente se conecta? Já sentiu que as conversas ficaram rasas, que as amizades antigas não fazem mais sentido, que você simplesmente não aguenta mais a superficialidade que antes era normal? Se você sentiu isso, se está sentindo isso agora, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo apenas isso: solidão consciente. Essas duas palavras. Porque eu preciso saber quantas pessoas estão vivendo essa mesma experiência. Eu preciso que vocês se reconheçam uns nos outros. Eu preciso que vocês saibam que não estão sozinhos nessa solidão tão específica, tão profunda. E talvez, ao verem que outros também estão passando por isso, vocês consigam sentir um pouco menos de culpa, um pouco menos de estranheza. Então vai lá, escreve nos comentários solidão consciente. Deixa essa marca, porque tem muita gente precisando saber que não é a única. Agora, voltando ao que eu estava dizendo, existe uma distinção fundamental que precisa ser feita aqui. Existe uma diferença enorme entre isolamento defensivo e isolamento consciente. O isolamento defensivo é aquele que acontece quando a pessoa tem medo do contato humano, quando ela se afasta porque tem terror da intimidade, porque não suporta ser vista, porque tem pavor de ser invadida. Esse isolamento é neurótico, é uma defesa contra a angústia, é uma forma de proteger um ego frágil que não desenvolveu fronteiras saudáveis. Freud falava muito sobre isso, sobre como certas pessoas constroem muros altíssimos ao redor de si mesmas, não porque escolheram a solidão, mas porque não conseguem lidar com a proximidade. Esse tipo de isolamento é sofrido, é desesperado, é acompanhado de um desejo intenso de conexão que nunca se realiza porque a própria defesa impede. Mas o isolamento consciente é outra coisa completamente diferente. É o isolamento que vem depois da elaboração psíquica, depois do processo analítico profundo, depois que a pessoa já integrou partes imensas do próprio inconsciente e desenvolveu uma capacidade real de estar só sem desespero. Esse isolamento não é fuga, é escolha, não é medo, é discernimento. A pessoa que vive esse tipo de isolamento não tem medo de intimidade. Ela simplesmente percebeu que a maioria das conexões disponíveis não são íntimas de verdade. São superficiais, são baseadas em máscaras, são trocas de papéis sociais onde ninguém está realmente presente. E ela não aguenta mais isso, não porque se acha melhor, mas porque já experimentou outra coisa. Já experimentou o que é uma conversa onde as duas pessoas estão realmente ali, sem defesas, sem jogos, sem máscaras. E depois que você prova disso, o resto perde completamente o sabor. Havia uma mulher que conhecia há alguns anos, uma mulher que tinha feito um trabalho analítico longo e profundo, uma mulher que tinha enfrentado traumas terríveis da infância e tinha conseguido elaborar muita coisa. E ela me contou que depois de todo aquele processo, ela tinha perdido praticamente todos os amigos antigos. Não porque tinha brigado com eles, não porque tinha se afastado de forma agressiva, mas simplesmente porque não havia mais conversa possível. Ela dizia que quando encontrava essas pessoas,
Quando tentava participar das conversas de sempre, ela sentia uma espécie de vazio insuportável, porque as pessoas falavam, mas não diziam nada. Reclamavam dos mesmos problemas sem nunca fazer nada para mudá-los. Repetiam os mesmos padrões destrutivos e se surpreendiam quando colhiam os mesmos resultados. Culpavam os outros por tudo que dava errado nas próprias vidas, e ela simplesmente não conseguia mais participar daquilo sem sentir uma angústia profunda. Então ela começou a se afastar, e as pessoas interpretaram isso como arrogância, como se ela tivesse se tornado superior depois da análise. Mas ela não se sentia superior, ela se sentia exausta. Exausta de fingir que aquilo fazia sentido. E isso é crucial para entender. A pessoa psicologicamente evoluída não olha para as outras pessoas com desprezo. Ela olha com uma espécie de tristeza compassiva, porque ela sabe exatamente como é estar presa naqueles mecanismos. Ela lembra de quando ela mesma estava presa. Ela sabe o quanto dói, o quanto é sufocante, o quanto é desesperador viver dominado por forças internas que você não compreende. Mas ela também sabe que não existe atalho. Sabe que cada pessoa precisa fazer o próprio caminho, enfrentar os próprios fantasmas, descer aos próprios infernos, e que enquanto a pessoa não fizer isso, enquanto continuar fugindo de si mesma, projetando nos outros, negando o próprio inconsciente, simplesmente não existe encontro real possível, porque o encontro real só acontece entre pessoas que se conhecem, e a maioria das pessoas não se conhece. Vive a vida inteira sem nunca ter se olhado de verdade. Freud tinha uma ideia poderosa sobre isso, sobre como o processo de tornar consciente o inconsciente é profundamente solitário. Ele dizia que cada pessoa precisa fazer esse trabalho sozinha, dentro de si mesma, no escuro da própria psique. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode descer aos seus abismos no seu lugar. E durante esse processo, durante essa descida, a pessoa necessariamente se afasta do mundo externo, porque toda a energia psíquica está voltada para dentro, está sendo usada para desfazer nós, para integrar conteúdos reprimidos, para elaborar traumas, para reconstruir a estrutura do ego sobre bases mais sólidas. E esse trabalho exige solidão, exige silêncio, exige um afastamento temporário, mais profundo, das demandas sociais. Mas o que Freud não disse, ou talvez tenha dito de forma mais sutil, é que muitas vezes esse afastamento não é temporário. Muitas vezes, depois que a pessoa emerge desse processo, ela descobre que não existe retorno possível ao mundo anterior, porque ela mudou demais. E o mundo não mudou nada. Pense numa pessoa que passou anos acreditando que precisava agradar todo mundo para ser amada, que construiu uma vida inteira baseada nessa crença, que sufocou os próprios desejos, que reprimiu a própria raiva, que se anulou completamente para caber nas expectativas dos outros. E então, através de um processo analítico profundo, ela finalmente entende que aquela crença veio de uma relação infantil com pais que só davam amor condicionalmente. Ela entende que passou a vida inteira tentando conquistar um amor que já deveria ter sido dado de graça. Ela entende que se torturou, se anulou, se destruiu tentando ser boa o suficiente, agradável o suficiente, perfeita o suficiente. E quando essa compreensão acontece de verdade, quando ela realmente integra isso, algo dentro dela morre. Morre aquela necessidade compulsiva de aprovação. Morre aquele medo paralisante de desapontar. Morre aquela pessoa que ela construiu para sobreviver. E nasce outra. Uma pessoa que sabe dizer não. Uma pessoa que coloca limites. Uma pessoa que não se anula mais. Mas aqui está o problema. Todas as relações que essa pessoa tinha foram construídas com a versão anterior dela. Foram construídas com aquela pessoa que sempre dizia sim, que sempre estava disponível, que sempre colocava as necessidades dos outros antes das próprias. E agora que ela mudou, agora que ela não faz mais isso, as pessoas ao redor não sabem como lidar com ela. Sentem-se traídas, sentem-se abandonadas, acusam-na de ter se tornado egoísta, insensível, fria, porque a verdade é que aquelas relações não eram baseadas em quem ela realmente era. Eram baseadas no papel que ela desempenhava, e agora que ela não desempenha mais aquele papel, as relações desmoronam e ela fica sozinha. Mas é uma solidão diferente. É uma solidão que vem de ter se encontrado, não de ter se perdido.
É uma solidão que, apesar de dolorosa, carrega dentro de si uma espécie de integridade que nunca existiu antes. E isso leva a outro ponto fundamental. A pessoa psicologicamente evoluída desenvolve uma capacidade que a maioria das pessoas não tem, uma capacidade que é, paradoxalmente, tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela desenvolve a capacidade de ver através das máscaras, de perceber quando alguém está representando um papel ao invés de estar sendo autêntico, de sentir quando uma conversa está acontecendo na superfície ao invés de tocar em algo real, de identificar quando uma relação está baseada em necessidades neuróticas ao invés de escolha genuína. E uma vez que você desenvolve essa capacidade, uma vez que você consegue ver essas coisas com clareza, você simplesmente não consegue mais ignorá-las. Você não consegue mais fingir que não está vendo. E isso torna a maior parte das interações sociais absolutamente insuportáveis. Porque, veja bem, a vida social comum funciona baseada num acordo tácito de que ninguém vai questionar as máscaras uns dos outros. Todos usam máscaras, todos sabem que os outros estão usando máscaras, mas todos concordam em fingir que aquilo é real. É um teatro coletivo onde todos são atores, mas ninguém admite que está atuando. E esse teatro funciona perfeitamente enquanto todos participam. Mas quando alguém para de atuar, quando alguém tira a própria máscara e se recusa a fingir que não está vendo as máscaras dos outros, o teatro inteiro entra em colapso. As pessoas sentem-se expostas, vulneráveis, ameaçadas. Porque a simples presença de alguém autêntico revela a falsidade de todos ao redor. E ninguém gosta de ser confrontado com a própria falsidade. Então, a pessoa autêntica é excluída, é afastada, é deixada sozinha, não como punição consciente, mas como reação automática de um sistema que precisa manter a ilusão funcionando. Freud tinha uma expressão para isso. Ele chamava de resistência. E a resistência não acontece apenas dentro do indivíduo, não acontece apenas na relação entre analista e analisando. Ela acontece também no nível social. A sociedade inteira funciona como uma grande resistência contra a tomada de consciência. Porque se as pessoas começassem a ver de verdade, se começassem a questionar os padrões que reproduzem inconscientemente, se começassem a desmontar as estruturas neuróticas que sustentam a civilização, tudo desmoronaria. As instituições desmoronariam, as hierarquias desmoronariam, as formas de relação desmoronariam, porque tudo isso está baseado em repressão, em negação, em sublimação forçada. E a pessoa que fez o trabalho de tornar consciente o próprio inconsciente torna-se uma ameaça para esse sistema, não porque ela quer destruir nada, mas simplesmente porque ela não consegue mais participar da farsa coletiva. E tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui, algo que Freud explorou de forma brilhante quando falou sobre a pulsão de morte. Ele percebeu que existe dentro do ser humano uma tendência, uma força, que empurra em direção à repetição, à estagnação, ao retorno a estados anteriores. Essa força é poderosa. Ela faz com que as pessoas repitam os mesmos erros, escolham os mesmos tipos de parceiros destrutivos, acabem sempre nos mesmos lugares dolorosos. E a maioria das pessoas está completamente dominada por essa força sem saber. Elas acham que estão fazendo escolhas, mas estão sendo movidas por uma compulsão à repetição que vem do inconsciente. Estão presas num loop, revivendo traumas antigos, tentando inconscientemente resolver conflitos não resolvidos através de situações novas que, na verdade, são sempre as mesmas. Mas a pessoa que fez o trabalho analítico, a pessoa que conseguiu trazer luz sobre esses mecanismos, ela quebrou o loop. Ela viu a repetição acontecendo, entendeu de onde vinha e conseguiu fazer escolhas diferentes. E isso muda tudo. Muda completamente a forma como ela se relaciona com o mundo, com os outros, consigo mesma. Ela não está mais presa naquela dança compulsiva. Ela saiu. E uma vez que você sai, uma vez que você quebra a compulsão à repetição, você olha em volta e percebe que todo mundo ainda está preso. Todo mundo ainda está dançando. Todo mundo ainda está repetindo. E você não consegue mais dançar junto. Você não consegue mais fingir que aquilo faz sentido. E então você fica de fora, sozinho, assistindo. Conheci um homem certa vez, um homem mais velho, um homem que tinha dedicado décadas ao autoconhecimento profundo, e ele me disse algo que me marcou muito.
Ele disse que a solidão da consciência é o preço que se paga pela liberdade psíquica. Ele disse que quando você está preso nos mesmos padrões que todos os outros, quando você está dançando a mesma dança neurótica, você tem companhia. Tem muita companhia. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Mas no momento em que você se liberta, no momento em que você quebra os padrões, você fica sozinho. Porque a liberdade psíquica é rara. A consciência profunda é rara. A maioria das pessoas prefere ficar presa, prefere continuar repetindo, porque a repetição é familiar, é conhecida, é segura. A liberdade dá medo, a consciência dói, e poucas pessoas têm coragem de pagar esse preço. E tem algo mais que precisa ser dito sobre isso. Algo sobre a natureza do encontro humano genuíno. Freud falava muito sobre transferência, sobre como nas relações nós projetamos figuras do passado nas pessoas do presente. Como tratamos nosso parceiro como se fosse nosso pai ou nossa mãe. Como reagimos ao nosso chefe como se ele fosse uma autoridade infantil. Como revivemos dinâmicas antigas em todas as relações novas. E a maior parte das pessoas faz isso sem saber. Suas relações são, na verdade, relações com fantasmas. Não estão vendo a pessoa real que está na frente delas. Estão vendo uma projeção, uma imagem construída a partir de resíduos psíquicos não elaborados. E por isso, seus relacionamentos são sempre os mesmos, mesmo quando as pessoas mudam. Porque não é sobre a pessoa, é sobre a projeção. Mas, quando você faz o trabalho de elaborar essas projeções, quando você consegue ver o outro sem transferir nele as figuras do seu passado, algo extraordinário acontece. Você se torna capaz de encontro real, de relação genuína, de intimidade verdadeira. Mas aqui está o problema. Para que isso aconteça, a outra pessoa também precisa ter feito esse trabalho. Porque se apenas um dos lados está presente de verdade, se apenas um consegue ver sem projetar, não existe encontro. Existe um desencontro doloroso, onde uma pessoa está oferecendo presença autêntica e a outra está oferecendo fantasia neurótica. E esse desencontro é ainda mais solitário do que estar fisicamente sozinho, porque você está ali, tentando se conectar, mas não existe ninguém do outro lado. Existe apenas uma máscara, um papel, uma projeção. E isso é devastador. Então, a pessoa psicologicamente evoluída se vê num dilema terrível. Ela não consegue mais se relacionar de forma superficial porque já sabe o que é profundidade. Mas a profundidade exige que o outro também tenha feito o trabalho. E a maioria não fez. Então ela fica presa entre dois mundos. Não consegue mais voltar ao mundo da superfície, mas não consegue encontrar pessoas suficientes no mundo da profundidade. E isso cria uma solidão muito específica, muito dolorosa. Uma solidão de quem está esperando por encontros que raramente acontecem. De quem sabe o que é possível, mas percebe que o possível é quase sempre inalcançável. De quem carrega dentro de si uma capacidade de intimidade que a maioria das pessoas ao redor simplesmente não desenvolveu. E talvez o aspecto mais difícil de tudo isso seja a culpa. Porque a pessoa que vive essa solidão consciente muitas vezes se culpa. Acha que o problema está nela. Acha que se tornou exigente demais, crítica demais, difícil demais. Acha que deveria conseguir voltar ao mundo comum, deveria conseguir se contentar com as relações disponíveis, deveria parar de procurar tanta profundidade. E essa culpa é corrosiva, corrói por dentro. Faz a pessoa duvidar do próprio processo, duvidar de tudo que conquistou, duvidar da própria sanidade. Porque o mundo inteiro está dizendo que ela é o problema, que ela precisa se adaptar, que ela precisa parar de ser tão complicada. E é preciso uma força psíquica imensa para resistir a essa pressão, para continuar honrando a própria verdade, mesmo quando todo mundo ao redor está dizendo que você está errado. Mas a verdade é que não existe volta. Uma vez que você viu, você não pode mais não ver. Uma vez que você acordou, você não pode mais voltar a dormir de propósito. O inconsciente que foi tornado consciente não pode ser empurrado de volta para as sombras só porque seria mais confortável. O crescimento psíquico é irreversível, e isso significa que a solidão também é, em grande medida, irreversível. Não porque você escolheu a solidão, mas porque o mundo escolheu a inconsciência, e você simplesmente não cabe mais lá. Agora, o que fazer com isso? Como viver com essa solidão sem ser destruído por ela?
Porque esse é o desafio real. Não é como voltar ao mundo comum, porque isso não é possível. Não é como encontrar milhares de pessoas iguais a você, porque elas são raras. O desafio é como habitar essa solidão de forma que ela não se transforme em desespero, em amargura, em ressentimento. Como encontrar paz num lugar que, por natureza, é solitário. E aqui Freud oferece algo importante. Ele fala sobre sublimação, sobre como a energia psíquica pode ser redirecionada para a criação, para trabalho significativo, para contribuição. A pessoa que não encontra o espelho nos outros pode se tornar o próprio espelho, pode se tornar aquela que ajuda outros a acordarem, pode transformar a própria solidão em algo fértil. E talvez seja exatamente isso que você está sendo chamado a fazer. Talvez sua solidão não seja um erro, não seja um problema a ser resolvido, mas seja o lugar de onde você deve operar, o lugar de onde você pode ver com clareza, justamente porque não está emaranhado nas dinâmicas neuróticas coletivas. O lugar de onde você pode falar verdades que ninguém mais consegue falar, porque está ocupado demais fingindo. Sua solidão pode ser seu maior dom, não porque seja confortável, mas porque é verdadeira. E numa civilização construída sobre mentiras coletivas, a verdade é revolucionária, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Então olhe para a sua solidão com outros olhos, não como castigo, não como sinal de fracasso, mas como evidência de que você teve coragem. Coragem de olhar para dentro quando seria mais fácil olhar para fora. Coragem de enfrentar seus demônios quando todo mundo ao redor escolheu fugir dos próprios. Coragem de acordar quando seria infinitamente mais confortável continuar dormindo. Sua solidão é a cicatriz da sua batalha, e cicatrizes não são bonitas, não são confortáveis, mas são a prova de que você sobreviveu a algo que mata a maioria. E isso tem um valor inestimável. E se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram em você de alguma forma, eu quero te convidar para uma coisa. Este canal existe exatamente para isso. Para falar dessas verdades que ninguém mais fala. Para explorar esses territórios da psique que a maioria evita. Para oferecer companhia intelectual e emocional para quem vive essa solidão consciente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você precisa deste espaço. Você precisa saber que existe um lugar onde essas conversas acontecem. Onde a profundidade não é vista como problema, mas como caminho. Onde sua solidão pode encontrar algum tipo de reconhecimento, mesmo que seja através de uma tela. Este não é um canal de autoajuda superficial. Não é um lugar de promessas fáceis. É um lugar de verdade, de psicanálise real, de exploração honesta da condição humana. E se é isso que você procura, você está no lugar certo. Então, fica comigo. Vamos continuar essa jornada juntos, cada um na sua solidão, mas sabendo que outros também estão caminhando por territórios semelhantes. E às vezes, só isso já basta.